Deus abençoe vocês poderosamente. Sejam bem-vindos, em nome de Jesus. Amém? O que a gente fala para eles? Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Deus abençoe. Uma honra para nós. Glória a Deus. Agora, vamos conversar aqui um pouquinho. Projeta aí para mim. Eu vou fazer da forma que eu estou tentando fazer com vocês, projetando o meu esboço. Amém? A maioria aprovou e a gente está tentando evoluir, melhorar. Então, projeta aí a primeira. Isso. O verdadeiro motivo da cruz. Olha para cá. Por que eu tenho que adorar a Deus? Qual o motivo? Por quê? Por que eu tenho que ser grato a Ele? Por que eu preciso adorá-lo? É um problema de ego de Jesus? Ele precisa ser elogiado? Adorado? Mas muita gente pensa por quê? Muita gente traz no coração essa dúvida. Por que ele morreu na cruz? Morreu para me salvar. Essa é a primeira resposta, não é? Morreu para me salvar, morreu para me curar, morreu para me proteger, morreu para eu ir para o céu, para ganhar a vida eterna. Aí eu pergunto para você, só isso? Você acha que é só isso? E o problema de ego dele, será que ele tem? Você lembra da palavra de Deus, diz que os anjos ficam dizendo o quê? Santo, santo. No nosso relógio, 24 horas por dia, no nosso relógio, lá não tem tempo. Por que será, hein, Alice? Que eles ficam falando santo toda hora. Ah, porque Deus gosta de se inflar, né? É porque eles, irmãos, contemplam a glória de Deus o tempo todo. Quando você o adora, não é ego dele, problema de ego. É porque quando a gente o adora, ele manifesta a sua glória. Então, toda vez que eu levanto as minhas mãos e adoro e agradeço o que ele fez, além de me curar, de me salvar, de me prosperar, quando eu tenho esse entendimento e eu adoro, a graça de Deus é manifesta. E os anjos que estão lá não aguentam tanto poder e glória que se curvam o tempo todo vendo curas, libertações, milagres a mil, e eles ficam, santo, santo, o quê? Santo. O tempo todo não é problema, porque ele é pleno, ele não precisa de ser adorado. Ele é adorado nele mesmo. Ele não precisa da gente. Entende isso? Ou precisa? Vamos ver isso hoje? Vamos ver? O verdadeiro, mas acompanha comigo aí. Eu estou ainda engateando, vou melhorar, já me deram umas orientações aí com relação a fundo, mas a gente vai chegar lá, amém? Uma coisa você pode ter certeza, eu faço com carinho e amor para você. Tá bom? Então vamos lá. Texto base, qual é? Hebreus 2, de 5 a 10, na versão NVI. Vamos ver se dá tempo, de manhã não deu. Vamos ver até onde a gente vai. Então, olha só, porque eu não gosto de estourar o tempo. Qual é o tema central? Você vai me ajudar a pregar, não vai? Então, vamos lá. Qual é o tema central mesmo? A cruz foi a plataforma onde Deus mostrou publicamente ao universo o quanto você vale. A gente vê pessoas dizendo assim, eu não vale nada. Deus me largou, Deus me abandonou, Deus não olha para mim, olha a minha vida, que desgraça, coitadinho de você. O que a palavra de Deus diz, irmãos? Vamos ler aqui, Efésios 3:10. Não está aqui. Tem coisas que não estão, amém? Por quê, pastor? Porque Deus foi me dando. Eu já tinha entregado para eles, mas eu vou compartilhar com vocês aqui. Só ouça. Eu disse que a cruz foi a plataforma aonde Jesus
mostrou para o universo como nós somos valiosos. Tudo bem? Versículo que comprova. Efésios 3, 10 a 11. Ouça, quem tem ouvidos ouve. Ouça. A intenção dessa graça era que agora, mediante a igreja, a multiforme sabedoria de Deus, agora escuta, se tornasse conhecida dos poderes, autoridades nas regiões celestiais, conforme o seu eterno plano que ele realizou em Cristo Jesus, nosso Senhor. Pastor, me explica isso aqui. Deus fez o seguinte, olha só. O universo, poderes, tem poderes? Os anjos e os quem? E os demônios, irmãos. A gente fala assim que eles são autoridades, eles são autoridades. Existe uma hierarquia, tanto dos anjos quanto os demônios. O mundo espiritual, ele é vivo. Eu costumo dizer que deveria ter sinal de trânsito lá. Porque é anjo para tudo quanto é lado e demônio. Quantos demônios caíram? 1/3 dos anjos do céu é anjo à beça. Só que anjos de cá e os nossos anjos que nos protegem. Amém? Então há um trânsito lá tremendo de poderes e autoridades espirituais. Se você não sabia disso, a Bíblia fala disso o tempo todo. Estão entendendo isso? Nós temos poder para pisarmos serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo. Eles têm força. Eles existem. Amém? Nós temos domínio sobre as potestades. Está escrito isso na Bíblia? Então, o que Deus fez? Voltando para o assunto aqui. Gente, parafraseando, amém? Gente, aqui, o que eu fiz? Criei o homem, a minha imagem e semelhança. Eu os fiz para mim. Está na Bíblia isso? Talvez você nunca tenha pensado nisso. Que não é só prosperidade e cura na cruz. É muito mais do que isso. Ele regozijou. Ele mostrou, eu vou ler de novo, para quem está meio assim, só o pedacinho aqui do final. Tornar-se conhecida dos poderes, autoridades nas regiões celestiais. Ele fez questão de dizer, eu os criei. E aí, pastor? Aí, em Gênesis 1:31, ouça. Depois de ter criado tudo, céu, terra, mar, todo o universo, ele fez o homem. Preparou tudo para nós. Fez o planeta que era sem forma aí, vazia, uma bola murcha. Para nós ele encheu a terra de sua glória e de seu poder. Tudo para nós. E aí tem mais, ele vem e diz assim, em Gênesis 1:31, depois de ter feito tudo, Deus viu tudo o que havia feito e viu o homem que era muito bom. Ele vem dizendo assim, a erva é muito boa, as estrelas, é muito boa não, a erva é boa, as árvores são boas, as estrelas são boas, o mar é bom, tudo que eu fiz é bom, mas quando eu fiz o homem, é muito bom. Nós somos a coroa da criação de Deus. Então há um amor incondicional em cima disso tudo. Em cima da cruz, não é só libertação, cura, prosperidade, o que você quiser. Há um amor imensurável, incondicional, que a gente não consegue entender. Como é que um Deus que criou céu, terra, mar e todo o universo se entrega? A ponto do sangue dele escorrer todinho. Como é que pode isso? Num olhar dele fulminaria todo mundo. Ele destruiria a terra em milésimos de milésimos e milésimos de segundos. Mas ele se entregou. O que é isso? Já parou para pensar nisso, Alice? Já, irmão Armando? Como é que pode?
tão grande, e ele anunciar ao universo que eu sou pedra preciosa. O que eu fiz para merecer isso? Então hoje eu quero que você desperte por esse amor, para que você não fique só pedindo, porque quando você entende quem é Deus na sua vida, quem é Jesus na sua vida, através do sacrifício da cruz, você se dobra automaticamente, você fala, não tem como. E aí eu começo a entender por que ele é bom. Por que eu preciso glorificá-lo? Por que eu preciso louvá-lo, adorá-lo? Porque ele, antes de qualquer coisa, já preparou o sangue dele antes da fundação do mundo para que eu não perecesse. Então merece toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Não é porque ele me cura, não é porque ele me liberta, é porque ele é bom. Entenderam isso? A ponto, irmã Fernanda, de sentir ciúme da gente. Agora só apelou, pastor. Não, agora não. O quê? O Espírito Santo tem ciúme de você. Pastor, me prova. Tá bom. Ouça, Tiago 4:5. Ou vocês acham que é sem razão que a Escritura diz que o Espírito que ele fez habitar em nós tem fortes ciúmes? Puxa, o Criador do céu, da terra e desse imenso universo, irmã, tem ciúme de mim. Mas ciúme doentio? É? Aquele ciúme que a mulher tem por homem, pelo homem. E cabelo é esse? Você acha que é isso? Não. É zelo. Proteção. São meus. Vocês estão entendendo? E a gente fica dando importância a detalhes da nossa vida. Eu não tenho, não posso, não consigo. Meu Deus do céu. Olha o Deus que tem ciúme de você. Está escrito aqui. O Espírito Santo ainda pergunta assim, ou vocês acham que é sem razão? É claro que tem razão, porque ele chegou a apresentar a nossa vida, a criação dele, ao mundo espiritual. As estrelas olharam, o sol olhou e falou, eles têm mais valor do que a gente. Nós que brilhamos, eles têm mais valor. Aí Deus falou, eu vi que eu fiz, vocês são bons, mas eles são muito bons. E aí eu quero voltar aqui para o segundo bloco, introdução. Quando aparecer, você me ajuda. Introdução, o que significa? Para a gente entender tudo isso que eu estou falando aqui, esse amor, a gente precisa entender o que é redimido. Vamos lá? Antes de mergulharmos neste texto explosivo, precisamos entender uma palavra-chave que sustenta tudo o que vamos pregar. Qual é a palavra? Redimidos. O que é redimido? Lê para mim. Eu vou ter que ler junto por causa do pessoal de casa. Redimido é aquele que foi comprado de volta, resgatado, ou seja, salvo por um alto. Qual foi o preço? Sangue. No contexto bíblico, ser redimido é sair da escravidão do pecado e ser reintroduzido como filho. Aonde? No reino, não por mérito, mas por sangue. Vamos entender isso aqui? Vamos entender isso aqui. É sair da escravidão. Aí alguns se acham, sabe? Levantam o nariz, eu faço, eu posso, eu aconteço, eu sou o cara, eu estudei, eu fiz a coisa. Minha irmã, você não é nada sem Jesus. Sem Jesus você não é nada. Por quê? Porque Ele, por esse amor incondicional, nos retirou das trevas e nos transportou para a maravilhosa luz. Ué, pastor, todo mundo? Sim. Todos têm direito? Sim. Mas qual que ele está visando e focando? Os redimidos. Quem são os redimidos? Aqueles que aceitam que sem ele não são nada. Aqueles que são resilientes às tentações. Aqueles que dizem, está escrito, eu creio.
e vão até as últimas consequências, porque sabem que Deus não pode, então eles seguram a palavra até morrem agarrados nela. Eu estou falando dos mártires, estou falando desse povo aí que tem a língua pregada na mesa, não sei se vocês sabiam disso. Tem países, e nós temos que glorificar Deus pelo nosso, que pegam os nossos missionários, botam sentado, puxa a língua dele o máximo, e bota um prego e deixa ele lá. Esses dão a vida. Você daria? Não é para você ter a língua presa num prego, mas dentro do que você faz, você dá a sua vida para Jesus. Você prega o Evangelho, como Ele mandou, pastor, imperativo, ide, por todo mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Você faz isso. Quantas pessoas você ganhou para Jesus até hoje? É para a gente pensar, né? Mas vamos voltar para cá. Pastor, fui reintroduzido? Fui. Por quê? Porque você pecou. E ele diz como filho e não como escravo. Ele te considera agora, porque, pastor, mas eu não fui comprado. Eu quero que você entenda isso. Você foi comprado. Ué, se alguém me comprar, eu sou o quê? Um escravo, concorda? Me comprou? Eu sou um escravo. Aí Deus fala, escravo não. Filho. Virou para Satanás e disse, quanto é que você quer? Aí Satanás deve ter feito, eu quero a tua vida, o teu sangue. Fechado. Você me dá todos eles. O que é isso? E pagou com a própria vida. Mas, pastor, eu sou o cara também, né? Não é só assim. Meu irmão, deixa eu ler Romanos 3:10 para você. Não há nenhum justo sequer. Você precisa ser justificado por Jesus. Pastor, mas eu tenho um ato de justiça. Eu faço justiça aqui na terra. Então, deixa eu ler para você Isaías 64:6. Todos os nossos atos de justiça são como trapo de imundícia. Jesus. Entendeu por que eu preciso dizer que Ele é bom? Porque sem Ele, meu irmão e minha irmã, você é poeira. Nós somos poeira. E através desse amor, Ele nos glorifica e nos coroa. Ainda apresenta ao mundo espiritual. Esses são meus, os redi. Aí eu leio para você, 1 Pedro está aí, não está? 1:18-19, lê comigo. Pois vocês sabem que não foi por meio de coisas perecíveis, como prata ou ouro, que vocês foram redimidos, mas pelo precioso sangue de Cristo. Pastor, precisava derramar sangue, pastor? Que coisa, precisava derramar sangue? Vamos para a Bíblia. O que a Bíblia diz em Hebreus 9:22? Sem derramamento de sangue, não há perdão. Então, pastor, eu estaria perdido. Completamente perdido. E interessante, pastor, que o meu foco é só pedir a Jesus para me curar, para me libertar. É isso, meu irmão. Deus vai muito além disso. E eu estou pregando isso para vocês, para que os nossos olhos se abram, para que nós paremos de ser mendigos espirituais, de ficar pedindo, que quando eu entendo isso, que Deus me mostrou para o universo, que Deus morreu por mim, que deu o sangue dele, o Criador do universo se entrega por mim, ainda diz que eu sou coroa da criação dele, e eu, um pecador nato, sou restaurado, sou colocado de pé, e aí na condição de agradecer, muito obrigado, eu sou teu servo, eu sou seu escravo. Ele diz, não, meu filho, você é meu filho, senta aqui comigo no trono, e vamos julgar as nações. Eita, quem eu sou? Mas pastor, por que tem que ter derramamento de sangue? Por que eu preciso do perdão?
Só porque eu pequei? Romanos 6:23, pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Aí você lê aqui, você não é livre porque venceu tudo, você é livre porque alguém pagou tudo por você. Vocês estão entendendo? Está difícil, tá, Léo? Está dando para entender? Todo mundo está entendendo? Então, quando você for pedir alguma coisa a Deus, irmãos, vá com ousadia na sala do trono. Porque Ele não te olha lá sentado no trono, de baixo para cima. Quando você entra, Ele fala, ô filho. Meus filhos, quando entram lá em casa, minhas netas, eu falo, para as crianças eu falo, neném do vovô. Para os meus filhos, eu vou lá, abraço, dou um beijo. Que bom que vocês vieram. Faz uma bagunça. Vira a casa de cabeça para baixo. E vou embora. E eu e a Beth. Amanhã vocês vêm de novo. Assim é Deus conosco. Amor incondicional. Então, quando você for pedir alguma coisa, lembre-se disso. Quem sou eu nele? Amém? Vamos avançar um pouquinho. Hebreus 2:5. Isso aqui é tremendo. Não foi a anjos que ele sujeitou. Eu pulei uma coisa importante aqui. Você permite voltar? Volta lá, meu irmão, no bloco anterior. É muito importante para dar continuidade. Nós fomos reintroduzidos como filho aonde? No reino. Amém? Que reino é esse, hein? Nós fomos reintroduzidos, já entenderam? Resgatado das trevas para... Mas que reino é esse? O reino de Deus está onde? Você sabe? Onde está o reino de Deus? Dentro de nós. Então Ele vai levar para dentro dele mesmo, de mim mesmo. Esse reino, irmãos, que hoje existe, é um reino invisível. O reino de Deus está no teu coração, não está? Mas a gente vê, a gente sente. Esse reino que Ele está dizendo aqui, e aí vai vir daqui a pouco a grandeza maior ainda de Deus nas nossas vidas, é um reino que será visível. Pastor, está confuso. Espera aí, vamos clarear. Dentro de mim, a palavra de Deus que diz que tem um reino. O reino de Deus habita em mim. Certo? Correto? E que reino é esse que eu serei introduzido como filho? O reino visível que virá. Você louvou aqui o que há de vir. Ele vem com um reino. E domingo que vem eu vou explicar para você toda a linha do tempo. Não falte. Porque a gente ouve falar assim, milênio. Onde fica o milênio? A terra santa que vai descer como noiva ataviada. Onde que é isso? Eu vou domingo que vem, não falte. Eu creio que Deus vai usar muito a gente aqui. Eu vou dar todo esse trajeto para você. A grande tribulação, o arrebatamento da igreja. Nós vamos entender tudo isso. Não falte convite em pessoas. Amém? Mas hoje eu não posso avançar para isso, porque senão eu fujo do propósito. O reino que Deus está falando aqui é o reino que virá. E esse reino que virá, Deus diz, uma prévia do domingo que vem, nós os É todo mundo? É todo mundo? Todos são filhos de Deus? Cuidado. São? Os que creem no sacrifício da cruz. Esses são os redimidos, os dele. Esses redimidos que ele apresentou. Olha aqui. Ó. Entenderam? Então, esse reino, que eu vou antecipar um pouquinho aqui, nós, os redimidos, vamos julgar com Cristo. Nós vamos governar com Cristo. Mas, pastor, assim como eu estou aqui,
pastor Sérgio, só que com corpo glorificado. Mas é você que está aí, você. Só que o teu corpo não vai ter doença, não vai ter choro, não vai ter dor, não vai ter lágrima. Um corpo glorificado. Só trazendo do domingo que vem para cá. Mas eu vou julgar, pastor, eu vou governar, pastor. Quem? Os que estiverem vivos. Ih, pastor, vai ter gente viva no milênio? Vai ter casamento. Vão ter filhos. Nós, pastor? Nós não, irmão. Os redimidos já passaram. Os que vão estar vivos. Aí uns ficam me olhando assim. Está na Bíblia, meu irmão. Não sou louco, não, tá? É porque a gente não estuda. Mas está na Bíblia. Não é, pastor Júlio? Então, deixa eu deixar bem claro aqui. Eu falei que vai ter casamento, não são dos redimidos. Amém? Amém? São os redimidos? Não. Quem são? Os que estiverem vivos. Esse assunto é interessante demais. E a maioria não conhece. Nós vamos conhecer, não falte. Amém? Então, vamos lá. Então, esse reino, como filho, vamos ser reintroduzidos nesse reino, nós, os redimidos, não vamos casar, porque senão eu já sei como é que é isso, né? Não, vamos julgar, governar, orientar e ensinar os que estiverem vivos. Parece loucura, né? Mas é verdade. Domingo que vem eu vou mostrar versículo por versículo isso, tá bom? Para não falar, pastor falou não, está escrito. Muito bem. Vamos voltar agora lá para onde eu estava. Hebreus 2, 5. Não foi a anjos que ele sujeitou, agora você vai entender. O mundo que há. Está difícil? Me ajuda aí, tá, Beth? Está difícil? Não. Então tá bom. Não foi para anjos que ele preparou esse reino, os redimidos, os escolhidos. Foi para quem? Para nós. Por isso que ele se exalta em nós. Por isso que os olhos de Deus brilham nas nossas vidas. Por isso que você está aqui para glorificar o nome dele, não para ficar doente, para ficar arrasado na vida, deprimido, Rivotril. Não, ele quer que você brilhe a glória dele. Em testemunhos, o milagre que aconteceu com a Ariana, eu quero ficar grávida, a gente impõe as mãos, a igreja se levanta, a hora, a menina fica uma semana depois grávida. Entende isso? É isso que Deus quer. Que a glória dele seja evidenciada. E aí, pastor, não foi a anjos que ele sujeitou o mundo que há de vir, a respeito do qual estamos? Então não foi para anjo. Vamos uma explicação prática, lê para mim. O mundo vindouro, você está entendendo o que é o mundo vindouro agora? Precisa explicar? O que é? Quando nós formos reinar com, e vos fizestes reis e sacerdotes. Então vamos lá. O mundo vindouro é o reino que está manifesto na volta de... Ele vai voltar? Está pertinho, hein, gente? Vocês estão escutando por aí? Vocês estão vendo aí umas guerras? A luz está amarela. Depois a gente fala sobre isso. Onde os redimidos reinarão. Morreu, acabou. Que mente curta. Morreu, acabou. E isso tudo aqui, vai para o lixo? Morreu, você está vivo. E aí, pastor, e Deus declara, esse reino não será governado por anjos, mas pelos redimidos, os que venceram pela cruz. Qual é a frase arrebatadora? Deus criou o universo para mostrar, revelar sua glória, mas criou o mundo vindouro para exaltar os filhos da cruz. Entenderam isso? Entendeu? Entendeu, filho? Então, é muita coisa, irmão. Ele quis mostrar a glória dele, é ego? Não. Quando ele mostra a glória, ele está fazendo o quê? Manifestando na nossa vida o poder dele.
Aí é o que eu coloquei aqui. Ele fez isso, abandonou a sua glória, para que nós fôssemos exaltados. É muita coisa, irmãos. É muito amor. É muito amor. Hebreus 2,6. Hebreus 2,6. Está escrito assim mesmo, como está aí. Quem é o homem? Para que com ele te importe. Vem a pergunta, mas por quê? Werlen, quem é você diante de Deus? Quem é você para Deus chamar tanto? Laurânia, quem é você para Deus chamar tanto? Pastor Sérgio, quem é você para Deus chamar tanto, pastor? Irmã Vera, quem é a senhora para Deus chamar tanto? Não é verdade? Quem é o homem para que com ele te importe? E o filho do homem, quem é? Jesus. Para que te preocupes com ele. Se eles são pecadores. Vamos ler a explicação? Porque Deus se importa tanto. Preste atenção aqui, irmãos. Não está aqui não, tem que prestar atenção. Deus cria os anjos. Ok? Para quê? Para que Deus criou? Ela já estava de manhã, ela sabe. Por que Deus criou os anjos? Para nos servir. Aos seus anjos dará ordem a teu respeito. Então, um dia, Deus criou os anjos para... Olha o amor de Deus, hein? Antes da gente ser criado. Para nos servir. E Deus deu oportunidade aos anjos para não aceitarem isso. Eu vou repetir. Presta atenção. Deus deu oportunidade aos anjos para que eles não assim o fizessem. Deus é bom, né? E aí houve o que no céu? Uma rebelião. Satanás, Lúcifer, que é anjo de luz. Pastor, não fala esse nome. Derrotado, velho. Lúcifer se levanta e diz, de jeito nenhum. Está na Bíblia isso que eu vou falar? Vou sentar no teu trono. Está na Bíblia isso? Ezequiel, já leram? Eu vou sentar no teu trono. E toda a tua glória vai ser a minha. Eu não aceito que você, deve ter falado você mesmo. Não teve respeito nenhum, com certeza. Você não pode criar alguém para receber glória. Somos nós. Eu não vou aceitar que você faça alguém à sua imagem e semelhança. E que sente no trono quando o Senhor fez primeiro a gente. Eu parafraseei, mas isso está na Bíblia. Amém? Eu não os aceito. E aí, parênteses, por isso o ódio do diabo das nossas vidas. Por isso que ele veio para matar, roubar e destruir. Porque dói muito, estava conversando com a irmã Vera ali fora, dói muito mais, quer ver, vou falar aqui, irmã Fernanda, dói muito mais se eu bater na senhora ou na sua filha? Você vai virar uma onça. Vai ou não vai? Mas talvez que a senhora diga assim, tá bom, coitado. Sim ou não, mas a sua filha. O diabo sabe disso? E vai bater em quem? Em Deus? Ele vai bater na gente. Então, entendendo isso ou não? A ira. Eu não aceito. Tá bom. Eu te dei a oportunidade de escolha. E ele persuadiu, sugestionou 1/3 dos anjos que estavam lá. E eles, Lucas 10, 18 diz, Jesus, eu vi Satanás cair como um relâmpago, aonde? Na terra. Caíram. Pastor, mas ficaram anjos lá. Sim, foram selados agora. Eles aceitaram, gostaram,
ficaram felizes e foram selados. Agora, pastor, há rebelião agora no céu? Pode haver? Não, agora eles estão selados. Vocês estão entendendo ou não? Então há rebelião hoje? No céu? Não, eles estão selados. Os que entraram em rebelião estão nas trevas para sempre. Agora escuta. O problema do céu está resolvido? Está resolvido, está resolvido. O problema do céu está resolvido. Então agora, os que não queriam, caíram, agora estão selados. Amém? Foram feitos para quê esses selados? Bom, se caiu 1/3, sobraram quantos? Se caiu 1/3, sobraram 2/3. Muito mais do que os que caíram, mas tudo bem. Esses são para nos servirem. Aí, Deus fala, agora eu vou fazer vocês a minha imagem e semelhança. A tudo eu disse, haja, você não. Você eu vou descer, eu, Pai, o Pai e o Espírito Santo, e vou trabalhar na tua vida. Aí tem o Cláudio Duarte, que vem e diz, né, que o homem foi o protótipo, né, e aí colocou uma mulher com um monte de coisa lá, que a gente não tem, né, Cláudio? Né? Bom, caprichou, fez o homem à sua imagem, e fez a mesma coisa. Eu vou dar a oportunidade de vocês de me seguirem, ou não. A mesma coisa, porque Ele é bom. Fica à vontade. Eu fiz para você tudo isso. O paraíso. Eu não fiz chover eu não fiz cair orvalho sobre a terra, para que você pudesse contemplar, sair da terra a grama, a árvore, ver uma tangerina nascendo. Você está acostumado a pegar uma tangerina, né? Ganhei agora uma tangerina boa ali do irmão, né? Está acostumado a ver, mas eles viram crescer. O que vai sair daí? E que tangerina, hein? E que pêssego, hein? Você já pensou? Que uva, hein? Bom, só que eles quiseram, hein? Preferiram ouvir as trevas do que a voz de Deus. Caíram. A mesma coisa que o diabo fez. Caíram. E agora? Só que Deus é justiça. Deus é justiça. E o que Ele fez, pastor? Mandou o Filho dele aqui na terra. Jesus. Para quê, pastor? Não é justo com o diabo. Porque o diabo não teve oportunidade. Você que pensa. Olha para cá. O diabo viu Deus. Viu a glória. Viu de ver mesmo o poder, viu o céu, viu as estrelas serem feitas, viram? Eles viram? Nós vimos? Aí Deus falou, eu sou justo, vai lá e se mostra para eles, se apresenta para eles. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Porque Ele é justiça. Não era justo que eles, sem terem a visão de tudo e de mim, que eu colocasse eternamente nas trevas. Não vou fazer isso. Eu vou dar Jesus. Agora, aquele que crer no meu Filho, será salvo. Aquele que crer no sacrifício da cruz, eu o colocarei comigo, darei um título de redimido, está ligando agora? Está ligando agora? De redimido, e eles vão governar comigo, julgar comigo, fazer tudo comigo. Agora a multidão do universo, eu não disse para vocês que eles são pedras preciosas minhas? Está aqui os meus redimidos. Esses são os meus redimidos, que não me negaram, que acreditaram. Feliz aquele que não viu e creu. Glória a Deus. Entenderam isso? Como você é importante?
Como você... Aí eu fico com o Pires na mão. Ah, por favor, me ajuda, pastor, ora por mim, me ajuda. Mas não é assim que a gente faz? Se você tiver esse entendimento, viu, moças aí, que são novinhas, se vocês tiverem esse entendimento, quem eu sou na mão de Deus, aí ele vai dizendo, da mão do meu Pai, ninguém arrebatará. E ele fala assim, ó, ninguém arrebatará. Por quê? Porque são meus redimidos. Eles não viram e creram. Entenderam? Está aí o Salmo 105:15? Tá ou não está? Lê para mim. Não, olha o amor dele. Não toquem nos meus ungidos. Irmão, a gente lê assim, ó. Não toquem nos meus ungidos. Não façam mal aos meus profetas. É Deus falando, olha aqui. Ele não apresentou, ele não falou, ele não mostrou, ele está dizendo, olha aqui, ó. Não toquem nos meus ungidos, nem nos meus profetas. Quem são os profetas? Aqueles que pregam a... Pesado, né? Aí vai para Zacarias 2:5, o que ele fala? Eu mesmo, ele está dizendo, ele deve bater no peito, eu mesmo serei para eles uma muralha de fogo. E a gente fica com o Pires na mão. Por favor, por favor. Eu mesmo serei para ele, ou para ela, a igreja, declara ao Senhor um muro de fogo ao seu redor. Não está aí, mas eu coloquei Isaías 54:17. Olha só, que coisa linda. Nenhuma, Deus falando. Olha só, mundo espiritual. É com vocês que eu estou falando. Nenhuma arma forjada contra eles prevalecerá. E você, está falando conosco, refutará toda língua que acusar você. Essa é a herança de vocês em mim, e esta é a defesa que faço em nome de vocês. E está embaixo, declara o Senhor. Está escrito, Isaías 54:17. Você não está se sentindo aí meio... eu sou grande, não estou cabendo nem da minha roupa. Eu sou forte demais. Sim ou não? Aí ele vem e diz assim, em meu nome, expulsarão demônios. Se beberem alguma coisa mortífera, não vai acontecer nada com vocês. 1000 vão cair ao lado de vocês, 10.000 à direita de vocês. Vocês não serão atingidos. Nenhum mal sucederá a vocês. Nem praga alguma entra na casa de vocês. Ele mentiu? Ou nós que abrimos a porta? Porque não acreditamos nisso. Porque não valorizamos as Escrituras. Medita no livro dessa lei de dia e de noite. A gente faz isso? Tem gente em casa que a Bíblia está com poeira. Como diz um conhecido meu, deixa aberto o aeroporto de mosquito. Fica aberta lá na sala, cheio de poeira. A Bíblia fala tudo isso, gente. E quanto mais a gente ouve, mais fé a gente, mais certeza. Eu tenho certeza que você está mais fortalecido do que você entrou. Porque eu sou o cara. Faz comigo não que eu caio. Porque Ele é o cara. Entendeu? Porque Ele é que faz. É porque Ele te ama. Porque Ele te amou a tal ponto de sair da glória dEle, descer um degrau, porque nós fomos feitos menores que os anjos. Ih, não gostei disso não, pastor. Eu sou menor que os anjos. Então vamos aqui, peraí. Vamos ver isso aqui. Hebreus 2:7. Jesus, eu tenho 6 minutos. Acompanha aqui comigo. Hebreus 2:7, está comigo aí? O que está escrito? Tu o fizeste um pouco menor do que os anjos, e o coroaste de glória e de honra. Pastor, explica, vamos lá, explicação prática. Deus aí, lê aí para mim. Deus permite que o homem descesse, não para ficar lá, foi para ser coroado depois da cruz. A cruz foi a descida para que a glória viesse com justiça, não só por criação. Frase arrebatadora, Jesus te despiu da glória para que você fosse revestido com ela. Deixa eu explicar isso para você aqui. Pastor, eu não quero ser menor que os anjos, não. Eu queria ser um anjo.
É porque eu não ia passar por problema nenhum. Eu ia aparecer onde eu quisesse. Eu ia voar. Poxa, muito melhor ser anjo, então vou deixar você escolher. Tá bom? Ele disse que pela cruz eu sou coroado com honra e glória. E que nós fomos feitos um andar abaixo. Por quê? Porque Ele é justiça. Como é que Ele, olha o plano de Deus, irmãos, olha o plano de Deus. Como é que Ele ia criar alguém, isso, Alice, fala alto, os redimidos, como robôs. Nem tem graça, olha o que eu fiz. Você fala A, eles falam A, você fala B, eles falam B. Estão entendendo? Então o que ele fez? Olha o plano de Deus, espera aí. Para eu ter os meus, eu vou fazer eles andar abaixo. Eles vão passar no mundo aflições, mas vocês podem ter bom ânimo, porque eu vou glorificar na cruz os redimidos e vou coroá-los com glória e honra. Pergunto para você, passando por as aflições que nós passamos, tendo a certeza de quem nós somos e da vitória, porque ele disse, eu venci o mundo, e protegido por muralhas de fogo, não sendo arrebatado da mão do Pai, sentando num alto retiro, todo protegido, guardado. Ele, quando foi assunto ao céu, disse, eu dou a vocês a autoridade, a minha autoridade, vocês podem fazer coisas maiores do que eu. Falou ou não falou? Com tudo isso, eu passo pela fornalha, mas saio do outro lado coroado, e aí passa a ser justo que eu seja coroado, e não como um robô. Então ele pode nos justificar, dizendo, eles não são robôs, eles não viram, creram, pagaram o preço, passaram pelas aflições, venceram por isso. Ô mundo espiritual, olha para cá. Eu os coroo com honra, com graça, e vocês vão sentar comigo. Estou falando fora da Bíblia ou da Bíblia? Comigo aonde? No trono. E vão reinar comigo, como reis e sacerdotes. Vão julgar, vão governar, vão ensinar com moral, com justiça, ou por robozinho? Tem valor lá ou aqui? Os anjos são coroados com glória e louvor. Nós vamos ser. Você quer ser anjo? Ou você quer ser um redimido? Eu prefiro um redimido. Porque eles foram feitos para nos servir. Eu prefiro ser servido. E você? Também? Então Deus nos amou tanto, separou um time único, que somos nós, os redimidos, para que nós tivéssemos a honra que Jesus teve. Ele foi o primeiro, o que abriu o caminho, para que nós viéssemos atrás dele, através da morte da cruz, e sua rei, e aí sim, mais agora do que os anjos, desfrutarmos de toda a glória, de toda a honra, de todo o poder, coroados por Ele. Sabe o que é isso? Os anjos tudo assim, puxa. Brincando, eles não têm inveja não, eles estão felizes por servirem. Mas quando nós chegarmos nessa festa, no dia, irmãos, meu Deus do céu, você vai receber galardões. Você fez isso, toma. Você me serviu, você foi fiel. Imagina esse dia. E os anjos vindo e, o que você quer, Alice?
pode pedir. Hein, Lohane, o que você quer? Hã? Chega. Acabou o tempo. Não, eu parei no 8, né? De manhã eu fui até o 9, eu não me lembro. Mas não deu. Mas Deus sabe todas as coisas. Eu não quero me alongar, mas é esse o recado de Deus. Oi? Não entendi, me ajuda. Vai ser melhor que na casa da irmã Fernanda. Amém, amém. Glória a Deus. Todo mundo entendeu? Entendeu, Thaís, aí? Deu para pegar o recado de Deus? Agora, irmãos, olha só. Eu terminei, mas Deus pediu para eu falar uma coisa. A gente não recebe mais porque a gente não quer. Olha só. Vocês me dão 5 minutos? Eu tenho 1 segundo, acabou. 5 minutinhos? Pode? Então escuta só. Eu vou ler para você. Hebreus 2:8. Eu não ia falar, mas Deus fala. Hebreus 2:8. Tu sujeitaste debaixo dos seus pés todas as coisas. Está falando de quem? De nós. Ué, está falando de nós. Está falando de Jesus, perdão. Está falando de Jesus, não? Não. Lê o 7, como nós lemos. Está falando de quem? O tempo todo. De nós. Aí quando chega no 8, ele diz assim: o Senhor, Deus, sujeitou todas as coisas debaixo do pé de vocês. Mas por que eu fico doente? Por que eu fico com problema? Dá para projetar daí 2:8? Projeta para mim o 2:8. Lê a explicação prática. Deus já nos deu, é mentira ou verdade? Tem versículo para isso? Que Deus nos deu autoridade, poder, sim. Nós podemos apagar todos os dardos inflamados do maligno. Preciso entrar nisso, preciso? Vocês sabem disso. Então, nos deu autoridade. O que mais está escrito aí? Tudo está debaixo dos nossos, mas ainda não parece assim. Porque enfrentamos pastor, é porque Jesus não gosta de mim. Poxa, você não pode nem falar mais isso, pode? Ah, porque Jesus não olha para mim, você pode falar isso? Ah, porque Jesus me esqueceu, você pode falar isso? Sabe de quem é a culpa? É nossa. Quer ver? Ele registra isso. Vou ler para você aqui e vou terminar. Hebreus 4:2. A mensagem que eles ouviram é dura, hein? Posso? A mensagem que eles ouviram de nada lhes valeu, pois não foi acompanhada de fé por aqueles que a ouviram. Quem está falando isso? Eu? Deus. Você acha que todo mundo aqui está saindo com essa vitória na mão? Quem está ouvindo a gente está saindo com essa vitória na mão? Está nada. Amanhã, segunda-feira, esquece o culto, esquece quem é, mente, se corrompe, suborna. É péssimo pai, péssimo marido, péssima esposa. Guarda ódio no coração, mágoa. É redimido, gente. Melhor não responder, não. É redimido? Você acha que é redimido uma pessoa dessa? Faz maldade, não ajuda ninguém. É ele e ele mesmo. Aí Deus está dizendo, a mensagem que eles ouviram de nada lhes valeu, pois não foi acompanhada de fé por aqueles que a ouviram. Olha Isaías 30:15. Na tranquilidade e na confiança está a sua força. Na tranquilidade e na confiança em Deus está a tua força. Tá? Aí ele diz assim, mas vocês não quiseram. Pegou pesado. Mas vocês não quiseram. Eu dei tranquilidade para vocês, eu dei confiança, mas vocês não quiseram. Está escrito. Por isso meu povo sofre por falta de conhecimento. Jeremias 6,19, olha que diz, olha esse aqui, para terminar. Ouça, Deus falando, não foi o pastor, Deus falando, ouça, ó terra,
Já pensou a voz dele? Ouça, ó terra. Olha. Estou trazendo desgraça sobre o povo, fruto das vossas maquinações. Porque vocês não deram atenção a minhas palavras e rejeitaram a minha lei. Meu Deus. Por que o mundo sofre? Porque rejeitaram a minha palavra e rejeitaram a minha lei. Está explicado por que o mundo sofre? Ah, por que lá não sei aonde as crianças são assim, assado, cozido, ensopado? Ah, por que Deus não faz alguma coisa para mudar a violência? Porque Deus, Ele já fez o que tinha que ser feito? Já colocou a mesa posta? Já colocou ou não colocou? Já não morreu na cruz? E por que você não é um redimido? Porque você não quer. E aí ele está dizendo aqui, o que você acabou de ouvir. Ouça a terra, a desgraça está sobre o povo, por causa de vocês, por causa das maquinações de vocês, porque vocês não deram atenção às minhas palavras e rejeitaram a minha lei. Eu vou parar aqui, para que a gente vá para casa pensando. Eu dou atenção à palavra de Deus. Eu agora, quando tiver um louvor, eu sei por que eu estou louvando, e não porque a irmã levantou a mão e eu levanto também. Nós vamos orar agora aqui, eu vou jogar a conversa fora, eu vou falar com esse Deus, que brilha os olhinhos dele quando me vê. Quando o Léo começar com a banda aqui, né, todos aqui, os integrantes, começarem a louvar, eu estou querendo saber quanto que foi o jogo do clube lá, quero ver o meu filme deitado na minha cama nesse friozinho, ou eu vou ficar pensando nas maravilhas de Deus. Você é redimido? Você é redimido? Aí tem um caldo lá fora, não tem, irmã? Hoje não tem um caldo? Pois é. Ah, eu não. Para que é o caldo? Para ajudar a casa de Deus. Ah, mas eu não bebo caldo. Vai lá e ajuda, meu irmão. Você quer tomar um caldo? Está pago. Vai tomar seu caldo. Vai faltar para mim. Ah, que Deus pequenininho esse, né? Aí passa a irmã aqui. Irmãos, na verdade, posso falar para você, eu já falei isso para minha esposa. Não era para ter momento de oferta. Você acredita nisso? Não era para ter isso, explicar o versículo, tá? Porque Deus faz transbordar, Deus. A gente faz porque a igreja não faz. Porque era para todo mundo chegar e dizer assim, ó, pastor, está aqui, ó, espontaneidade. Eu dou porque eu quero. Eu dou porque eu fico feliz da vida, porque o que eu faço é muito pouco perto do que ele faz. Então eu tenho prazer, não precisava. Mas as igrejas fazem por causa disso, o coração duro. Sabe, de ter o prazer de olhar essas coisas assim e dizer assim, eu tenho uma participação aqui, nesse microfone aqui, eu dei esse microfone para Deus. Eu dei esse altar aqui para Deus, esse púlpito aqui, eu tenho uma participação nele, eu dei para Deus. Vocês entenderam? Mas a gente não faz isso, a gente está muito longe disso. Aí tem que ter oferta, pastor tem que citar versículo para mostrar que é assim, aí tem que dar um agrado, olha, ele vai transbordar. Tinha que ser já de pronto. Tem irmã que passa o dinheirinho, bota perfume na nota. Pastora, milhões. Não, irmão, um pouquinho. Mas, Deus vê. Entenderam? Vamos repensar as nossas vidas com Deus, irmão? Vamos, não ensaiei isso aqui não, isso está vindo do meu espírito. Vamos repensar as nossas vidas. Como é que eu sou com Deus? Vocês jovens aí, né, namoro, como é que é o namoro? É santo? Você é redimido? Você é redimido mesmo? Chega, agora eu falei demais. Vamos ficar de pé. Glória a Deus. Vamos falar com esse Deus. Enquanto a banda se prepara, eu vou pedir você para fechar os olhos. Nosso Deus e Pai, nós falamos aqui o tempo todo da Tua palavra. Senhor, Tu és poderoso, Tu és bom.
Nós temos, Pai, vontade de Te adorar o tempo todo, porque o Senhor é além das nossas expectativas. O Senhor faz além daquilo que pedimos ou pensamos, e agora a gente entende por que esses versículos estão na Bíblia. Por que o Senhor diz que nós estamos no alto retiro? Por que o Senhor diz que o Senhor não pode mentir? A gente entende agora esse amor incondicional. Como está aqui, Pai, sendo pedido a oração por Lucas, um recém-nascido de 2 dias, está internado, Pai. Vai lá, Jesus, agora e toca nessa criança. Meu irmão, une a sua fé comigo aqui. 2 aninhos, 2 dias. Toca nessa criança, Pai, Lucas. Modifica o quadro. Pai, nós estamos dizendo aqui, santo, 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 para que o Senhor manifeste a Tua glória nessa criança. Assim como na vida de cada um aqui, Jesus. Pai, nós dizemos santo, santo, santo. Meu irmão, você consegue falar isso para Ele agora? Santo, santo, santo. Você tem o que você tem porque Deus te deu. Não é porque você é bom. Você não é nada perto de Cristo. Você é poeira. Já dizia um filósofo: quem é Cristo? Quem é Deus? E se Ele não existe, vem a pergunta clássica: se Ele não existe, quem somos nós? Quem somos nós? Se Deus não existe, quem é você? Da onde você veio? Então glorifica-me, exalta esse Deus. Pai, nós te exaltamos, nós te glorificamos. Já agradecemos a cura do Lucas, já te agradecemos pela nossa cura, pela nossa libertação, porque buscamos primeiro o sacrifício da cruz, porque sabemos que as outras coisas nos serão acrescentadas. Agora nós podemos entender o porquê de tanto amor, porquê de tanto carinho, porque o Senhor nos fez a Tua primícia, para que o Senhor batesse no peito e dissesse: são meus redimidos, são os meus, propriedade exclusiva minha. Está escrito, meu irmão, isso está escrito. Deus fala propriedade exclusiva